Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para a sua vida. No livro de 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 20, que fala assim. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Gabriel, que realizou grande feito. Matou 2 melhores guerreiros de Moabe. Em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem era Benaia? A Bíblia vai citar o nome de Benaia em 1 Reis, capítulo 1. Você lendo ali, você vai encontrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Houve uma rebelião de Adonias, um dos filhos de Davi, para querer usurpar o trono de Salomão. Mas no versículo 8 do capítulo 1 de 1 Reis, diz a Bíblia que Benaia não apoiou o plano de Adonias. Ele não ficou do lado de Adonias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 36, ele ajuda Salomão. Capítulo 1 e versículo 38, ele juntamente com o profeta Natan e outros homens de confiança, vai em busca de Salomão para colocar num jumento e levar para Jerusalém e ali ser proclamado rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Benaia era um homem fiel. Ele não traiu o rei. Ele não ficou do lado de Adonias. Ele foi fiel ao rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver na leitura que eu li que ele era homem corajoso. Ele mata um leão em tempo de neve. A Bíblia enfatiza que é em tempo de neve. Se é dificultoso matar um leão num dia comum, em tempo de neve era mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele se destaca pela sua coragem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Era homem valoroso, era homem fiel. E ali a Bíblia vai dizer que no dia de neve ele vai e desce numa cova para matar um leão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele mata esse leão. Israel, sabemos que aqui é um livro histórico. Israel vivia em constante guerra para conquistar a terra. E caverna era o local onde eles costumavam se esconder em tempo de guerra. E ali, ele precavido, ele vai e mata aquele leão. Para quando se for preciso entrar ali para se esconder, não correr perigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, nós, na nossa covardia, quer fugir. Mas, quando nós se encontramos num beco sem saída, porque ele estava numa cova com um leão em dia de neve, ou ele mata ou ele morre. Não tinha como correr, porque não tinha como ele ter mais velocidade correndo do que um leão, porque um leão ele é mais rápido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui que o leão, ele não é igual ao urso que inverna. O leão não, ele não inverna, ele está pronto para pegar a sua presa quando viesse se esconder ali naquela caverna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Benaia, com a sua coragem, no tempo de neve, no tempo de dificuldade, no tempo que era difícil, mas ele enfrenta aquele leão e mata. Isso nos fala de quê? Que no tempo de neve, no tempo da dificuldade, no tempo do inverno que vem sobre a nossa vida, que nós não venha temer o falso leão, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Que nós venha enfrentar ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os problemas que se levantar na nossa vida, que nós não viemos fugir, mas devemos enfrentar no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer aos Hebreus, capítulo 11, versículo 34, que muitos da sua fraqueza, ele tiraram força da fraqueza, botaram o inimigo para correr e venceram a batalha. Como assim tirar força da fraqueza? Que num dia de inverno, que nós se achar fraco, que nós venha usar nossa fé em Jesus Cristo, que ele nos capacita e pela fé nós vence a dificuldade da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Provérbios vai dizer, Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué capítulo 1 e versículo 9, nosso Deus vai dizer para Josué ser forte e ser corajoso, porque Moisés havia morrido, mas agora era a vez de Josué conduzir o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Josué não podia ser covarde, ele tinha que ser corajoso, ele disse ser forte e corajoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor era com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No tempo da dificuldade temos que ser forte e corajoso. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7, que Deus não deu o espírito de covardia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem um espírito de covardia. Você tem um espírito excelente, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da virtude de Deus, o Espírito de coragem, o Espírito de glória, o Espírito de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo na sua vida, que te capacita no momento de dificuldade, no momento de provação, que você acha que não tem jeito, ele capacita você para você vencer todas as pelejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E além dele matar um leão em tempo de neve, ele mata 2 guerreiros de Joabe. E no versículo 21 vai dizer que ele mata um egípcio que tinha mais de 2 metros de altura e que estava com a lança na mão. E ele apenas com um cajado, ele fere o egípcio, toma aquela lança do egípcio e ele mata o egípcio. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele mesmo em desvantagem, ele consegue matar o egípcio com a sua própria arma. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele era homem valente e corajoso. Deus conta com você, homem e mulheres valente e corajosa. Então Benaia era um homem fiel, não participou da rebelião de Adonia, mas apoiou Davi e Salomão. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele era da cidade de Gabriziel. Essa localização você vai encontrar em Josué, capítulo 15, versículo 21, onde ficava localizado Gabriziel. Ao sul de Jerusalém, fazia fronteira com Edom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O seu nome significa Jeová edifica, ou Jeová constrói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer também que ele era líder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Crônica, capítulo 27 e versículo 5. A Bíblia vai dizer também sobre seu pai, que se chamava Joiada, que está aqui no texto. Ele também era líder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Crônica, capítulo 12, versículo 27. Tinha colocado sobre as suas mãos 3.700 homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos como aproveitar sobre a vida de Benai? Que aproveito, que lição nós teremos com este homem? Que lição nós vamos tirar da vida deste homem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira lição, ele era valoroso. Segunda lição, ele era corajoso. Terceira lição, ele era precavido. Quarta lição, ele era fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta lição, ele não se deixou se corromper pelas ofertas de Adonia, porque ele era fiel ao seu rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Davi colocou ele como da sua guarda pessoal. Você vai ler no texto, ele foi destacado entre os 30 valentes de Davi, como um homem valoroso. Então, vale a pena ser fiel ao rei até ao fim, porque Deus tem recompensa para aquele que é fiel. Então, no tempo de neve,
Não tema o leão que se levanta nessa caverna da provação. No tempo de neve, não tema o falso leão, porque você serve o leão da tribo de Judá, Jeová Jireh, o Deus de providência. Então, seja corajoso, seja valoroso, seja fiel, seja valente, porque Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra e quero orar por sua vida. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, te louvo e te agradeço, Deus, por esta palavra, que teus filhos, Deus, possa guardar esta palavra no coração, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.